Aula 4, do piso ao teto. Olá, pessoal! Todo mundo pronto para avançar com a construção da nossa casa? Na aula número 4 da Era do Gesso, nós veremos técnicas aplicadas em diferentes partes da casa, do piso ao teto. Hoje, continuaremos a ver como as divisórias se comportam quando há portas e janelas. Você aprenderá como fazer vergas. Também aprenderemos como fixar cargas leves e pesadas nas paredes e como fazer as instalações elétrica e hidráulica da casa. Mas antes de iniciarmos o conteúdo de hoje, reveja aquilo que aprendemos na aula passada. Revisão aula 3. Erguendo as paredes de gesso. Primeiro, vimos como marcar bem o local das divisórias e como conferir, sem a ajuda do esquadro, a perfeita angularidade e verticalidade dos blocos de gesso. Seguimos com a preparação da cola de gesso. Aprendemos como se ergue uma divisória, usando a cola, tomando o cuidado de sempre conferir o alinhamento dos blocos. Vimos ainda como se engastam ou como se juntam as divisórias em gesso. Confira mais uma vez. As paredes da casa popular são perpendiculares, ou seja, se encontram em forma de L ou T, formando um ângulo de 90 graus. Elas podem ser engastadas de duas maneiras. Vimos como se faz o engaste por penetração transpassante. Por penetração transpassante, os blocos cortados permitem a passagem de outro bloco, formando uma trama como se vê. A alternância deve ser respeitada. Observe como os blocos são encaixados. O último bloco da parede número 1 é colado na parede número 2, com bastante cola de gesso. Na segunda fileira, inverte-se a parede que irá colar, ou seja, a parede número 2 é colada na parede número 1. Mais uma vez, com bastante cola de gesso. Mantém-se a alternância até a última fiada. E, finalmente, vimos como se fixam as grades de portas em madeira aos blocos de gesso, com a ajuda das mantas fibrosas. Na aula 3, nós vimos como se faz a ligação entre as divisórias de gesso e as grades de portas em madeira, tá lembrado? Muito bem, sobre vãos de portas e janelas, normalmente se faz uma verga. Você não sabe o que é uma verga? Antônio está na obra e vai responder isso pra gente. Olá, pessoal. Vocês querem saber o que são vergas, não é mesmo? Pois bem, vergas são vigas colocadas sobre o vão de portas para sustentar a alvenaria. Imagine que essa tábua fosse uma viga de concreto. Com o gesso, nós não precisamos dela. O próprio bloco exerce essa função. Veja como se faz. Corte dos blocos em L. O lado que se apoia sobre a alvenaria tem que ter no mínimo 20 centímetros. Repare que o encontro entre os dois blocos sobre a grade da porta deve ocorrer no eixo da grade. E por que a gente tem que deixar os 20 centímetros? Porque, além de norma, isso evita fissuras de canto na alvenaria. As janelas são instaladas da mesma forma que as portas. Agora tem um detalhe. Você lembra quando colocamos blocos em L sobre as grades das portas funcionando como verga? E então, nas janelas isso é feito também na parte de baixo. Não esqueça de deixar 20 centímetros de distância nas laterais. Quando eu falo por aí com os amigos que estamos construindo uma casa de gesso, tem gente que não acredita. E gesso? Se ela resiste a ventanias, chuvas torrenciais, eu não acredito não. Já existe casas construídas com pessoas morando, já. Então eu acho legal. Tanto já como eu já presenciei a construção de uma, né? Aqui próximo em Olinda, eu estava fazendo a minha e um companheiro ao lado estava fazendo os blocos, né? Ele mesmo construía, ele trabalha com construções, ele fazia os tijolos, ia montando, lajeou tudinho, tudo com gesso. Ficou legal. Foi rápido, prático, né? E bem barato. Que ele fazia, rapidamente secava, já ia montando já e foi rapidinho. Foi muito mais rápido do que eu montar a minha, né? Porque eu gastei 2,5 milhões para fazer uma de alvenaria. Gastei muito mais e realmente não ficou tão boa quanto a dele, né? Ele é tão seguro quanto qualquer outro tipo de material de construção civil. Ele sendo fabricado com especificações técnicas adequadas, um produto que atenda a uma norma, com certeza você está tão segura quanto qualquer outro tipo de alvenaria. Quando as pessoas mudam para uma casa nova,
seja ela própria ou alugada, elas querem dar o seu toque pessoal de acordo com seus conceitos de beleza ou mesmo de acordo com suas necessidades. Eu estou falando de quadros, posters, prateleiras, suporte para TV, armário de cozinha e por aí vai. Tudo isso fica pendurado nas paredes, não é verdade? Portanto, vamos testar agora a força do gesso. Você acha que uma divisória de gesso aguenta uma soneca em família na rede? Sim ou não? Vejamos. O gesso é mais resistente que muita gente pensa, mas como qualquer outro material, existem limites de pressão e carga que um bloco de gesso pode suportar. Muita gente acha que o gesso é frágil porque só conhece as placas que são usadas no teto como forro. Elas não precisam suportar a mesma carga que um bloco de gesso, por isso são mais leves e frágeis. Com o bloco de gesso a coisa é diferente. Você viu na aula 2 os diferentes tipos de blocos, lembra? Vamos revê-los rapidamente. Bloco de gesso S ou Standard. Apresenta cor branca. É o bloco mais comum. Na nossa casa, usamos o Standard maciço de 10 centímetros. Bloco de gesso Hidro, de cor azul claro. É utilizado em áreas úmidas, pois ele é hidrófago, ou seja, repele a água. Ele é recomendado para todas as divisórias de dobragem e de distribuição em áreas molhadas, como banheiro, área de serviço e na cozinha. Bloco de gesso GRG, de cor verde claro. São blocos de gessos especiais, reforçados com vidro, utilizados em paredes que receberão carga ou maior pressão. Bloco de gesso GR-GH, de cor rosa claro. São pré-moldados de gesso, reforçados com fibras de vidro e com aditivos hidrorrepelentes, ou seja, que repelem a água. Estes blocos são os mais robustos e reúnem as qualidades do bloco hidro e do bloco GRG. A casa popular que nós estamos construindo só recebe blocos hidro e blocos standard. Apesar de se recomendar o bloco GRG nas paredes que suportarão cargas, isso não quer dizer que a casa popular não possa ter nada pendurado nas paredes. Basta saber como fixar cada tipo de carga. Em função do peso, as cargas são divididas em 3 categorias: leves, médias e pesadas. Veja como se faz. Fixação de objetos leves, até 15 quilos. Para fixar objetos leves em blocos maciços ou vazados, são usados colchetes e pregos de aço. Desse de pendurar quadro, você só tem que respeitar a seguinte tabela: 1 prego para objetos até 5 quilos, 2 pregos para objetos até 10 quilos, 3 pregos para objetos até 15 quilos. Vamos dar um exemplo. O José está com este quadro que pesa 6 quilos. Vai precisar de 2 pregos para distribuir o peso do quadro. Você fixa os pregos na parede com um martelo, normalmente como se estivesse pregando em uma alvenaria de tijolos e argamassa. Fácil, não é? Agora, se o objeto que vai ser pendurado tiver entre 15 e 30 quilos, ele é considerado de peso médio. Então, você precisará fazer a fixação com buchas clássicas ou buchas autoperfurantes, que necessitam de uma máquina apropriada. Para isso, use uma furadeira, assim como se faz com uma parede de tijolos. Agora, se o objeto pesa mais de 30 quilos, já é considerado pesado. Aí você pode fixá-lo de 2 maneiras. Observe. Fixação transpassante metálica. Vamos fixar os armadores de rede nas divisórias. Para isso usaremos o ponteiro e a cola de gesso. Depois de marcar o exato local desejado, fure a parede até o outro lado. Fixe o armador no local, depois dê o acabamento com a cola de gesso. Espere secar por 24 horas. Após a secagem completa da cola, a rede já pode ser usada.